Eu gostaria de recapitular os pontos principais do ensino bíblico sobre o jejum. Bem, jejum era uma parte estabelecida na adoração do povo de Deus. O Antigo Testamento deu isso ao povo de Deus, era parte da lei cerimonial, mas não era algo regular. Isso não era feito semanalmente, não foi dado por Deus para ser feito regularmente. Na verdade, havia apenas um único jejum público dado por Deus ao seu povo, que aconteceria, no dia da expiação. Abra comigo rapidamente Levítico 16, versículo 29 a 31. Aqui está o comando da lei moral, cerimonial, sobre o único jejum público ordenado por Deus. Era o dia da expiação, Levítico 16, 29 a 31. Essas palavras: e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Esse é o jejum. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, jejum, isto é, estatuto perpétuo. Apenas um jejum dado por Deus. Mas no tempo de Jesus Cristo, nos dias do Senhor, aqui no Sermão do Monte, os fariseus tinham tornado o jejum em uma rotina habitual. Toda semana, todo dia. Eles transformaram o jejum em uma regra, pegaram essa regra do Antigo Testamento, que era um jejum por ano, um ajuntamento público, e transformaram essa cerimônia pública em um jejum pessoal, privado. Percebe? Era algo congregacional, todo Israel reunido, no dia da expiação, mas os fariseus aos poucos foram transformando isso aí em algo pessoal, privado, e transformaram o jejum em uma rotina pessoal 2 vezes por semana. Como é que nós sabemos disso? Lucas capítulo 18, nós percebemos isso, versículo 12. O fariseu chega a Jesus e ele diz, ali no templo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos, a 10ª parte, de tudo quanto possuo. Deus no Antigo Testamento diz, o dízimo é só disso, disso e disso. Ele diz, eu dou de tudo, eu deixo 10% do meu cabelo pendurado aqui, 10% da minha roupa, 10% de tudo, eu sou maravilhoso. Eu não jejuo 1 vez por semana, por ano não, 2 vezes. Você percebe? Isso aqui é parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo condenou os fariseus e escribas, ao dizer que eles atavam essas trouxas pesadas, e colocavam no ombro, não deles, mas dos outros. A lei diz um jejum 1 vez por ano. Eles pegavam essa lei e falavam, não, isso não é bom o suficiente. É todo dia ou é 2 vezes por semana. Põe essa trouxa pesada, cerimonial, no ombro das pessoas que ninguém consegue carregar, todo mundo pretende que cumpre e vive, e ninguém faz nada, uma religião mecânica dos lábios. Os fardos religiosos. São esses os fardos religiosos. Mas a prática do jejum em Israel era uma prática espiritual. Não era ascética, para me cansar, me ferir, nem era terapêutica, para me purgar, me purificar sem comer certos alimentos. Bem, o que de fato então é o jejum? Em um sentido físico literal, o jejum é a privação temporária, ou total, parcial, ou total de certos alimentos. Isso é jejuar, não é? Vai num dicionário médico e você descobre que jejum é isso, é privação total ou parcial de alimentos por certo período de tempo, para algum propósito. Na conotação bíblica, espiritual, o crente fazia isso por certo período de tempo para afligir a sua alma. Esse era o objetivo, ficar sem se alimentar para se envolver com algo. O termo jejum na Bíblia, a palavra jejum, é um daqueles termos técnicos. Sabe o que é um termo técnico? É uma palavra que é usada para representar todo um contexto, um ato, uma cerimônia. Em vez de falar sobre a cerimônia por inteiro, usa um termo que representa ela. O jejum é um desses. Deixa eu dar um outro exemplo. A palavra apóstolo. Você sabe que apóstolo significa enviado. É a palavra grega para enviado. Em português nós usamos a palavra enviar ou enviado. O grego é apóstolos. Foi transliterado. Então qualquer pessoa é um apóstolo. Se você envia um menino daqui para acolá, ele é um apóstolo, ele foi enviado. Só que como esse termo foi usado em particular para aqueles que foram separados por Cristo, enviado a pregar o Evangelho, então ficou uma conotação de que os apóstolos eram os enviados. Se tornou um termo técnico, não é verdade? Você percebe que Barnabé é chamado de apóstolo, mas ele não é.
Marco também, como pode? Porque eles faziam parte do bando apostólico que foi enviado, eles também eram enviados, apóstolos. Mas aqueles que foram testemunho ocular do Senhor, que receberam os dons espirituais, eles eram os verdadeiros enviados. E aí desenvolveu-se o termo técnico. E a mesma coisa aqui. O jejum é uma cerimônia que envolve certas coisas. Mas porque o que caracterizava mais para a pessoa era ficar sem comida, então toda a cerimônia recebeu o termo de ficar sem se alimentar, dieta ou jejum. Ele vai fazer o jejum, quer dizer, ele vai se envolver em oração, nisso e naquilo. Então é um termo técnico na Bíblia. E o objetivo do jejum sempre foi espiritual. Era uma expressão de tristeza, meus irmãos. Jejum expressava tristeza. É por isso que é chamado de uma aflição para a alma. Lá em Isaías 58, versículo 5, texto primeiro de nossa leitura, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, percebe? Lá no Salmo 69, versículo de número 19, nós temos a mesma ideia de que jejum é tristeza, é aflição. Salmo 69, 19. Eu estou no versículo incorreto aqui, mas Davi ele fala sobre entristecer a sua alma, afligir a sua alma. Essa é a ideia do jejum. O jejum é um momento de aflição, um momento de tristeza, um momento de quebrantamento diante de Deus. Em tempo de grande calamidade, em tempo de grande perplexidade, em tempo de grande aflição. O jejum era realizado em momentos específicos no Antigo Testamento, quando sobre o julgamento divino, Deus mandava praga. Lá em Joel, nós lemos sobre isso, que a nação se reuniu para jejuar. Quando a calamidade pública vinha sobre o povo de Deus, lá em 2 Samuel. Quando a aflição privada, a aflição pessoal, tristeza profunda, grande angústia, nós vemos isso também. Quando grandes decisões deveriam ser tomadas, decisões críticas, lá em Atos capítulo 14, o jejum tinha uma ligação inseparável com a oração. Lá em Jeremias 14, versículo 12, eu leio apenas essa. Nós temos um exemplo disso. Abra comigo em Jeremias 14, 12. Um exemplo de como o jejum está relacionado à oração. Isso é de gigantesca importância. Essas palavras: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Observou? É uma questão espiritual. Ele não diz: quando jejuarem, não ouvirei o ronco dos seus estômagos. Porque jejum não tem a ver com faltar comida, mas com orar. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei deles. Deixa-me marcar isso em Esdras também, porque é um outro texto em Esdras, capítulo 8, 23, que mostra também essa ligação do jejum com oração. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, petição, e moveu-se pelas nossas orações. Daniel também, ele se colocou reservadamente para orar ao Senhor. E aquela oração foi por tanto tempo que ele deixou de se alimentar e se tornou jejum. Ou seja, há uma conexão entre jejum e oração. No Novo Testamento, o jejum ele é mais condenado do que promovido. Aqui em Mateus capítulo 16, nós vemos o Senhor condenar a maneira errada dos fariseus jejuarem. O que não é jejum, então? Bem, o foco do jejum na Bíblia não está na simples privação total ou parcial de alimento. Jejum não tem a ver com o estômago, com a dieta, com o que você vai comer. O foco é espiritual, não estomacal. Não é uma forma, o jejum, de dieta alimentar para os crentes. A dieta dos crentes é o jejum cristão, nada do tipo. O jejum também não é uma espécie de limpeza, de purgação espiritual. Vou me purgar, vou me limpar através do jejum. Agora volte ao nosso texto. Veja o versículo 16, Mateus 6. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, porque nós estamos tentando ilustrar isso aqui. Ele diz, versículo 16 em diante, isso. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor recomenda, essa é a pergunta, será que o Senhor está aqui recomendando, ordenando o jejum para a igreja? Será que Ele está recomendando o jejum para os cidadãos do reino?
Ou ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial que ainda estava em vigor para mostrar a justiça do reino, como por exemplo ele fez no capítulo 5, versículo 23 sobre os sacrifícios. Lá no versículo 23 ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, aqui ele aplica o espírito da lei. Oferta aqui não é financeira, é o sacrifício de sangue. Ele está usando um exemplo da lei cerimonial que iria ficar para trás. Será que é a mesma coisa com o jejum? Ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial? Ou ele está recomendando para a igreja, para frente, o jejum? Deve a igreja jejuar? Ou ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial, como ele fez com a questão do sacrifício, que ficaria para trás? Bem, querido, eu creio que a resposta é sim e não. Eu penso que, como cerimônia, claro, como costume religioso para Israel, isso cessaria ali. Não haveria mais um dia de expiação e um jejum cerimonial. Lembra que os jejuns 2 vezes por semana, privado pessoal, foi invenção dos fariseus. Como lei cerimonial, aquilo que Deus deu ficaria para trás. Não seria uma liturgia para a igreja, assim por dizer, não seria uma imposição para a igreja. Mas ao mesmo tempo, isso é interessante, nos parece que Cristo não deleta o jejum no Novo Testamento. Na verdade, nós vemos o povo de Deus em Antioquia jejuando na escolha dos apóstolos. Como lei cerimonial, como imposição obrigatória, ficaria para trás, mas ao mesmo tempo nos parece que ele não deleta o jejum por inteiro. Os líderes judeus não convertidos, fariseus, saduceus do Novo Testamento, eles colocavam o foco do jejum no elemento litúrgico, na ação, do não comer, do não fazer isso. Há muitas religiões que fazem isso. Os muçulmanos, por exemplo, não é tão visível aqui no Brasil, mas tem um período no final do ano em que eles entram por um mês de jejum. Mas parece que o foco não está no jejum, está na comilança que vai acontecer no final do jejum, ou na comilança antes de iniciar o jejum. Parece que o foco está todo na comida. Esse é o elemento mecânico da pessoa não regenerada. O foco está no externo. E assim eram os fariseus, assim eram os judeus no período do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o foco não está no ato de não alimentar-se por muito tempo. Para que em meu orgulho vão, eu chame a atenção das pessoas para a minha grande religiosidade. É isso que Jesus está dizendo. Quando você jejuar, ele está usando o exemplo da lei cerimonial, não é? Passa uma maquiagem ali, cobre as olheiras, passa um gel no cabelo, toma um banho, sai sorrindo, não sai mostrando para todo mundo lá, não é? Você sabe como é essas coisas, não é? Como é que eu descubro com uma pessoa de oração? Ele fica ralando o joelho da calça ali no chão e vem para a igreja com o joelho tudo ralado. Mas como acontece com tua calça? Tem tempo de ralado, meu irmão, sabe como é, não é? Esse orgulho maligno, grotesco que há no ser humano de querer mostrar a religião para os outros. É isso que Jesus Cristo está lidando aqui. Porque este verme, ele é tão poderoso dentro de nós, que ele vai roubar nosso galardão, nossa instrumentalidade, nossa alegria, nossa santidade, destruir a igreja, destruir o mundo, destruir tudo. O Senhor Jesus é muito mais sábio do que nós. E quando ele põe a lente do microscópio neste vírus chamado orgulho, que infecta a religião e destrói todas as coisas, ele sabe muito bem que este é um verme que não irá morrer nem no inferno. E é por isso que ele precisa aqui nesta jornada ser lidado. Assim disse muito bem Spurgeon: se o último inimigo a ser vencido é a morte, o penúltimo é o orgulho. Porque ele é como um câncer em todos os relacionamentos. No casamento, na família, na igreja. É um câncer absurdo que você combate, ele continua a se espalhar. E ele vem de uma maneira tão sutil na vida religiosa, que ele nos rouba tudo de Deus. E aqui está o Senhor Jesus Cristo lidando com o seu povo. E ele diz que no nosso jejum, a nossa prática espiritual, essas coisas devem ser diante do Senhor Jesus Cristo. O fato de nós não nos alimentarmos não garantirá do Senhor bênção favorável. Aqui está o foco sobre jejum. Jejum não é um método ou uma técnica espiritual para conseguir coisas e favores e benefícios de Deus. Jejum na Bíblia não é feito com a esperança de colocar Deus numa situação sem saída, num canto, encurralado, em que ele se veja obrigado a responder o meu pedido, o que nós esperamos, o que é um dos maiores males do meio pentecostal e neopentecostal, em suas campanhas, em seus jejuns, em suas orações, em seus votos de fé, em suas orações nos montes. Eles imaginam que estão cerceando a Deus e obrigando a Ele a responder, porque eu já me sacrifiquei, agora é contigo, senão tu é injusto, eu vou colocar Deus num canto, me sacrificando no jejum, subindo no monte, etc. Mas, queridos irmãos, é muito importante mencionar isso.
que no meio evangélico de nossos dias, tanto no passado quanto no presente, muitos têm usado o jejum como usavam os líderes judeus. Muitos no meio pentecostal e neopentecostal, e às vezes no meio evangélico reformado, adicionam um elemento místico ao jejum e não bíblico. E eles usam o jejum como um método espiritual para mover a divindade, para forçar a divindade, para que Deus realize aquilo que eu tanto almejo, aquilo de material, emocional e espiritual que eu preciso. O jejum é quase tomado como uma alavanca espiritual, né? Eu vou manipular a divindade e por meio de jejum eu vou fazer que as coisas funcionem e a minha bênção venha. Mas isso é tratar a Deus não como um Deus pessoal, mas como uma força, uma energia. Isso é tratar a Deus, Jeová, como um Deus pagão, como os pagãos faziam, não é verdade? Sacrifício, fumaça, pula, Deus vai mandar chuva, eu vou forçar a divindade, alguma coisa mística. Assim são muitos que usam do jejum para tentar forçar a Deus, mas Deus não irá abençoar pessoas que jejuam, mas vivem em sinceridade, que não querem ouvir a palavra de Deus, que não se dedicam a Ele, que não são fiéis ao Senhor. Pode fazer jejum, pode dar cambalhota, pode subir no monte, no Everest, pode dormir lá. Deus é um Deus pessoal. Se eu sou pessoal, eu tenho pessoalidade, eu não sou uma fumaça, uma energia, eu sou pessoal, me comunico, muito mais Deus. Se eu vejo e observo você também, muito mais Deus. Como posso eu imaginar que por meio de um jejum, de oração no monte, eu vou enganar a Deus quando eu vivo em impiedade, longe de Deus? Deus é o Deus que vê. Assim, muitos usam do jejum como uma prática pagã, como uma prática mística. De modo que, queridos, há outros crentes evangélicos que encaram o jejum como meio também de uma espécie de solavanco espiritual. Acho que esse é um mal jamais no nosso meio. Há crentes que não oram com continuidade, que não estudam a palavra de Deus com seriedade, e assim não conhecem a vontade de Deus que está revelado aqui, de modo que não sabem como viver vidas agradáveis a Deus, são desleais, são irregulares na igreja, não são dedicados ao Senhor. A igreja é um acessório na vida. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Uma fé débil, frieza espiritual, fraqueza contra as tentações, imaturidade, quedas em várias ciladas do diabo, uma vida indisciplinada, estéril, infrutífera, letárgica, preguiçosa. E tudo isso é muito triste. E eles sabem, nós sabemos que isso é muito triste. E aí, para saírem dessa condição terrível espiritual, de uma maneira mais fácil, é claro, de uma maneira sem esforço, sem crescimento, sem labutar na palavra, sem dedicação de vida, sem submissão ao senhorio de Cristo, sem meditação na palavra, bem como para poder ainda sair, mas permanecer nesse estado de insubmissão a Cristo, o jejum entra em cena. O jejum é oferecido com uma espécie de desatolamento espiritual. Eu estou mal, eu não leio a Bíblia, eu não oro, por isso que eu estou muito mal, eu vejo que eu estou mal, então eu preciso de um negócio que me tire rápido disso aqui, mas que eu possa voltar e continuar onde eu estou. Então o jejum vai fazer isso por você. E a campanha, e a oração forte, subir no monte, algum sacrifício místico espiritual, da mesma forma que é oferecidos cultos de libertação, oração forte, todo esse tipo de descarrego e tudo mais, para crentes que não amam a palavra de Deus e não se dedicam à palavra de Deus e se encontram em mais lençóis espirituais. Então o jejum é usado por muitos evangélicos como isso. Ou seja, o jejum, a privação total, parcial de comida, vira uma ferramenta espiritual mística, que é promovida como uma solução para problemas espirituais, materiais, urgentes e persistentes. Não é verdade? Não é isso que nós vemos? Mas é de suma importância compreender logo no início da vida cristã sobre o relacionamento do crente com o seu Salvador. Que o Senhor, embora Ele intervenha no momento de perigo, soberanamente, embora Ele intervenha no momento para além da nossa capacidade, Ele não abençoa crentes desobedientes à sua palavra. E aqueles que colocam de lado a sua palavra e os meios da graça que Ele próprio estabeleceu para a nossa saúde espiritual. A oração, o estudo dedicado à palavra de Deus, a congregação com o povo de Deus, por mais que jejue, que sacrifique, que suba ao monte, porque Deus é o Deus que tudo vê. Veja a figura que se forma diante de nós nesse sermão do monte, tão diferente, não é?
do farisaísmo evangélico que nós vivemos no passado, talvez, e que nós encontramos permear tantas igrejas. É Deus lá e eu cá. E quando as coisas estão mal, eu preciso de alguma coisa forte para me levantar. Mas essa não é a vida cristã de um salvo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, naquele grande sermão, reúne os seus discípulos e começa a dizer para ele: vocês não serão assim. A justiça de vocês precisa exceder a dos hipócritas dos fariseus. Deve ser a de pessoas verdadeiramente convertidas. É de suma importância sabermos disso, meus irmãos. Certos fatos bíblicos, então, sobre o jejum. É algo voluntário e privado. Não deve ser imposto por nenhuma igreja, na data tal, no horário tal. Não deve ser imposto por nenhum pastor. Não deve ser cobrado de um crente pelo outro. Você já jejuou? Você está jejuando? Quando você jejuou? Envolve reclusão, dedicação à oração e ao estudo. Envolve vida sincera, andar sincero e obediente com Deus. Não é prescrito pela igreja como uma obrigação. Não é ascetismo, não é misticismo, pois a adoração é sempre em espírito e em verdade. Segundo, para nós rogarmos a Deus por algo, a Bíblia não impõe o jejum como critério. Ele não diz: jejuais e recebereis. Ele diz: batei e abri-se-vos-á. Isso é em oração. Nós podemos pedir a Deus todas as coisas segundo a sua vontade, no contexto da sua vontade, e Ele responderá. É uma promessa dEle. Nós temos a promessa do Senhor. E a maneira, veja isso, do Senhor ouvir e responder a nossa petição é sempre segundo a vontade dEle, sempre segundo a sabedoria dEle. Não importa o quanto nós jejuamos, Ele é muito mais sábio do que nós. E em sua resposta ao nosso pedido, Ele poderá responder da seguinte maneira: nos dando, talvez, através da Escritura, maior sabedoria para lidar com aquela situação difícil, mais do que Ele mesmo intervir na situação difícil. Ele pode nos dar maior conhecimento sobre a sua vontade, em vez de mudar aquilo que nós pedimos, e nós vamos entender qual é a vontade dEle nisso aí. Assim é uma maneira dEle responder. Ele pode, muitas vezes, nos dar um maior senso de gratidão a Cristo, um maior senso de dívida a Cristo. Ele pode nos dar maior dependência dEle, maior segurança. É só a maneira que Ele responde a nossa petição urgente. Mais do que nos dar aquilo que nossos olhos desejam, para ser satisfeito. Ele pode nos dar um apetite material menor, para nós nos satisfazermos com aquilo que nós já temos. Ele é muito mais sábio do que nós. E talvez Ele pode nos dar mesmo a petição específica que nós trouxemos diante dEle, porque Ele é nosso Pai Celestial. Assim, não é o jejum que controla Deus, e jejum não é uma ferramenta mística. Jejum, e nós lidamos com isso extensivamente, você não pode instituir nenhum dia de jejum, meu irmão, para a igreja, nem público ou privado. Não há qualquer indicação no Novo Testamento que o Senhor ordenou ou comandou o jejum como um ato usual da devoção diária. Sim, Ele disse aos fariseus que repreenderam seus discípulos, perguntando: por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos dos escribas e fariseus? Não é verdade? Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo foi uma resposta que aponta para o espírito e o princípio do jejum, mais do que a prática do jejum. Aponta para a tristeza do jejum. E Ele disse, respondeu da seguinte maneira: como vocês querem que eles jejuem quando o noivo está aqui? É hora de festa, é hora de alegria. Não foi isso que Ele respondeu? Aí Ele diz: haverá momentos de tristeza, haverá momentos quando será retirado o noivo, Cristo será crucificado, aí jejuareis. Você percebe, Ele aponta não para a prática, mas para o espírito, porque jejum tem a ver com tristeza, perplexidade. Como podem jejuar no momento de alegria, se o jejum é caracterizado por abatimento de alma? Fariseus. Como podem eles jejuar se eles estão na companhia do noivo? Assim, meu querido irmão, se você diz a si mesmo: amanhã, na terça-feira eu vou jejuar, você já começou errado. Você está pensando no jejum per si, na privação de alimento, como uma ferramenta pagã, mística. Você colocou o foco na cerimônia, no estômago. Mas se você está aflito de alma, profundamente aflito e triste e perplexo, naturalmente você não deseja comer, não é verdade? E você deseja orar. E você ora. E aí isso se tornou um jejum. Haverá dias, disse o Senhor, em que jejuareis. Muitos dias na vida de um crente. Muitas provações. Quando você não quer comer.
E porque você não quer comer, você também não quer ligar a televisão, a internet, nem está com condição de trabalhar ou fazer qualquer coisa. Sua alma está abatida. E tudo que você faz é se ajoelhar diante do Senhor e permanecer ali por horas. Isso se torna um jejum. Você nem quer saber da comida. E jejum é isso. É oração, é clamor, é intercessão. Haverá momentos em que jejuareis. E se a natureza crítica de nossa situação espiritual, o que quer que seja, nos leva a recusar comida e entretenimento, e nos leva a orar, a buscar ao Senhor, então não há nada de impropriado, de inapropriado terá acontecido, se tornou um jejum. Mas o meu foco não foi ficar sem comer e sentir para manipular a divindade. Você percebe que o jejum na Bíblia, aflição de espírito, que o Senhor ensina que haverá tempos de profunda perplexidade, contrição na vida de um crente, quando deixar de desejar ou buscar comida, jejum, será um companheiro natural das nossas orações. Você já passou por isso? Você jejuou. Pastor, e se eu ficar muito mal e meu sangue, açúcar diminuir, eu não posso parar, pegar um biscoito? É claro que pode, porque o foco não é a comida, é o espírito, é a oração, não é a prática mecânica. Queridos, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito, em verdade. E não de coisas mecânicas no monte, ou no vale, ou de cabeça para baixo, ou lendo a Bíblia de joelho, ou é mais forte, é nada disso. Abandonemos o paganismo evangélico e as tradições do peso dos fariseus para uma vida real com o Senhor, em espírito e em verdade.